Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. De novo estamos com vocês para vos abençoar com a oração e orar a Deus. Tenho, nesses dias, me apresentado muito diante de Deus, pedindo por nós mesmos, pedindo pela igreja, pedindo pelos crentes em geral, para que a graça poderosa do Senhor seja sobre a vida dos irmãos, que vos faça prosperar, vos faça ser prósperos. Nós precisamos, nos dias de hoje, ter aquele encontro real com Deus, sentir que Deus está na nossa vida, está na nossa família, está no nosso trabalho, está na nossa casa. Precisamos sentir que Deus realmente nos ama e está interessado, está preocupado. Deus é aquele que é mais interessado em nos abençoar e nos proteger e nos guardar. Quero falar hoje uma palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e no verso de número 13, conta a história do apóstolo São Paulo, que ele é levado ao meio de uma grande tormenta, de um grande vendaval. Uma tormenta que simplesmente leva até a vida deles estar em risco. No capítulo 27 e no versículo de número 13, diz assim: começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma ilha chamada Clauda. Foi com grande dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvar-nos, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir da ilha de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderão a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim também tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Se vocês seguirem lendo o verso 27, conta quando eles chegam na ilha, o naufrágio de todas aquelas pessoas. Veja bem, Paulo foi levado ao meio desta grande tormenta, dessa grande tempestade, contra a sua vontade. O desejo dele não era navegar naqueles dias, era ficar em terra. Mas ele foi levado contra a sua vontade para esta grande tormenta. Às vezes se levanta na nossa vida tormentas produzidas por outras pessoas.
Eu vi ao longo da minha vida famílias que filhos ou netos são levados para as drogas. E quando essas pessoas são arrastadas para os vícios de drogas, ou alcoolismo, ou jogo, traz para toda a família uma tormenta tremenda. Eu vi famílias, os traficantes entrarem dentro da casa e dizer para a avó: olha, ele nos deve tanto lá na boca de fumo. Se você não pagar, vamos matá-la, vamos matá-lo. E a senhora ter que tirar todas as suas economiazinhas do banco, a sua poupança, e todos os meses levar para o traficante para pagar para que o neto não fosse assassinado. Até que um dia ela não conseguiu mais pagar, não tinha mais nada. A casa dela tinha se tornado uma miséria. Não tinha uma televisão boa, não tinha um rádio, não tinha um sofá. Tudo tinha sido levado pelo neto para as drogas. Até que um dia não conseguiu pagar a boca de fumo e os traficantes encheram ele de bala, mataram ele. Não só vi isso, família ser arrastada para dentro de vícios de droga pelos netos ou pelos filhos, como vi casos de outras pessoas ser arrastada. Eu vi um senhor que uma noite, ele contando, dizendo: eu me acordei de madrugada e eu procurei a minha esposa na cama e não estava. Eu procurei no banheiro, procurei em toda a casa e não a encontrei. Quando eu saio para fora, abri a porta, numa noite chuvosa, a minha esposa estava só com a roupa de dormir, toda enlameada, suja, e a chuva correndo sobre ela. Tinha perdido completamente o uso da razão. Foi uma tormenta tremenda para poder salvá-la, retirar ela daquela escuridão que ela estava, até ela voltar, recobrar a razão. Foram meses de desespero, meses terríveis de perda. Deus me deu vitória, disse aquele homem. Amigo, pense um pouco. Quando você está no meio de uma tormenta, o teu barco, se o teu barco, a casa de máquina estiver seca e o leme estiver no lugar e o motor funcionando, você conseguirá sair do meio da tormenta. Pensa um pouco nisso. A tormenta que nós somos levado para dentro dela. Eu me lembro quando o presidente Collor de Mello, ele confiscou a poupança das pessoas. As pessoas perderam tudo da noite para o dia. Eu tinha visto famílias na igreja que tinham vendido as suas casas para aplicar no over, porque dava 102%. É incrível como as pessoas se iludem, como as pessoas se enganam. E às vezes nem a voz do pastor, que sabe muito mais que eles, pastor dizendo, e muitas vezes dizendo: não acreditem nisso, não tem como dar certo receber toda esta soma ao troco de nada, sem trabalho, sem produzir. Não tem como se manter isso. Mas eles não acreditavam. E aí, quando veio o confisco dos seus dinheiros, eles perderam tudo. Tinha um senhor que vendeu 2 casas para aplicar neste over. E assim ele perdeu tudo. Ele enlouqueceu, pirou da cabeça, que nem conseguia dormir. Deus, amigo, as pessoas têm que ser mais sábias, mais inteligentes. Não tem como viver ao léu, à deriva. Você precisa ter o norte, mas precisa sempre pagar um preço por aquilo que você quer adquirir. O teu sonho tem preço. Teus sonhos, às vezes, nós temos que pagar o preço. Essas pessoas, naquela época, tiveram grandes frustrações, grande decepção. Amigo,
Talvez você esteja no meio de uma tormenta. Quando você, por exemplo, está no emprego, numa empresa, e você vê que os donos daquela empresa começam a gastar mais do que ganham, estão indo para casas de jogos, para meretrizes, prostitutas, eles estão malgastando com drogas, você está vendo que a empresa vai falir, você já tem que se cuidar, você já tem que sair fora, você já tem que simplesmente procurar um outro lugar, porque aquilo ali vai fracassar. Me lembro de um irmão da igreja, ele foi mandado para a rua e ele acertou, a empresa acertou com ele todas as contas e ele saiu em dia. Ele saiu triste, pensativo, agora como conseguir um outro emprego? Mas dentro de um mês ele estava empregado de novo. 3 meses depois, aquela empresa declarou falência e os outros funcionários que tinham ficado saíram sem nada, sem direito a nada, não tinham nem o 13º depositado, não tinha FGTS depositado, não tinham nada. Só ele que tinha conseguido ganhar alguma coisa. Amigo, às vezes são as pessoas que nos levam para a tormenta. Às vezes é os filhos, às vezes a esposa, às vezes a má administração de negócios, ou às vezes também o homem começa a ir para jogos, bebida, e simplesmente dali a pouco está afundando o barco. Pensa um pouco. Tormentas que nós somos levados. No livro do Evangelho, Cristo conta-nos em Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41, que os apóstolos se viram no meio de uma grande tormenta. Mas Cristo, naquele dia, estava com eles no barco. Veja bem, e diz assim, que era uma tormenta casual. Era uma coisa que acontecia, que podia acontecer. Diz que a nação de Israel, como ela está perto da África, vem ventos da África. E aqueles ventos que sopram da África levantam grandes tormentas até o dia de hoje no Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um mar de água doce. Então, como Israel está ligado à África, simplesmente vem esses ventos da África e levanta grandes tormentas. É uma coisa casual, pode acontecer. Sabe que acontece várias vezes. Diz que os apóstolos, os discípulos, viram que iam morrer, mas Jesus estava com eles dormindo na polpa do barco. E eles vão e acordam, mestre. Mestre, vê que nós estamos perecendo, vamos morrer afogados. E Cristo levanta e diz para eles, homens de pouca fé, eu ainda estou com vocês. Diz para o mar, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e se faz grandes bonanças de novo. Isso são tormentas naqueles dias de Cristo que pode acontecer. Pode acontecer o chefe falir a empresa, pode acontecer uma doença, pode acontecer um acidente no carro, pode acontecer que você venha perder alguma coisa. Tormenta casuais, tormenta que pode acontecer. Mas se Jesus estiver contigo no barco, não tem motivo de temer. Você está seguro, você está firme. Agora, há uma outra tormenta lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 4 e 5. Jonas era um profeta nacionalista. Ele acreditava que a salvação era só para o povo de Israel. Mas ele sabia das misericórdias e das bondades de Deus. Mas ele não queria ministrar a salvação para outras nações. E Deus fala com Jonas para que ele fosse ao povo de Nínive. Os ninivitas eram um povo muito ruim, era um povo muito mau, era um povo que constantemente atacava Israel. E Jonas não queria que aquela gente se salvasse.
quando Deus falou com ele, vai a Nínive e prega para eles, dizendo que se eles não se arrepender, aquilo tudo vai ser destruído. Ele simplesmente, em vez de ir para Nínive, ele toma um barco e vai para outro extremo, para Tarsis. E essa cidade ficava na Espanha. Ele deixa a Ásia e vai para a Europa, fugindo, ele achando que se ele fosse para outro lugar, Deus não ia mais se preocupar com ele, nem se preocupar com os ninivitas, e aquele povo ia ser destruído. Mas acontece que quando Jonas está dentro do barco, dormindo lá descansado, esperando chegar no outro porto para onde ele estava indo, Deus ainda trata com ele. Deus resolve tratar com ele e Deus levanta uma grande tormenta, ao ponto do barco começar a naufragar, os marinheiros não saber o que fazer, jogando as cargas na água para aliviar o barco. E começam a lançar sorte para saber quem era a causa daquela tormenta. E a sorte cai sobre Jonas. E quando a sorte cai sobre ele, que ele era aquela pessoa que estava sendo a causa daquela tormenta, ele confessa. Veja bem, ele era um homem que tinha coragem. Ele diz: não, eu sou o causador dessa tormenta. Deus me mandou para a cidade de Nínive para ministrar para aquele povo se arrepender, mas eu não quis ir. Então, jogue-me na água. Se vocês me jogarem na água, a tormenta vai passar. Os marinheiros imediatamente jogam ele na água. E ele, simplesmente, a tormenta passou. Mas para os marinheiros, agora para ele seguir a tormenta, ele é tragado por um grande peixe. E Deus manda que aquele peixe deixe ele nas costas, perto de Nínive. A mensagem tinha que ser levada. Então Jonas, quando é livre do peixe, vomitou ele na terra, ele simplesmente ainda tem que sair caminhando a pé até a cidade de Nínive para ministrar. Ele achava que aquele povo não ia se arrepender. Durante 3 dias ele caminhou pelas ruas, anunciando. Imagine, a pele do rosto, dos braços de Jonas estava totalmente queimado pelo suco gástrico do peixe. E ele gritando para aquele povo: olha, Deus manda dizer para vocês, se vocês não se arrependerem, eu, disse Deus, vou destruir esta cidade com fogo e enxofre. E mostrava para o povo a sua pele queimada pelo suco gástrico do peixe. E contava a história dele e dizia para o povo se arrepender. Depois que ele ministrou durante 3 dias, ele sobe para uma colina para assistir à destruição daquele povo ninivita. Senta lá numa colina. E Deus aí resolve seguir trabalhando com ele. Eu fico, às vezes, impressionado como Deus trata com as pessoas. Deus faz nascer uma aboboreira. E aquela aboboreira cresce e produz uma ramada sobre Jonas. E ele fica ali tranquilo, querendo assistir à destruição. No 3º dia, tudo estava bem. Aí veio um bicho, fere a aboboreira, e a aboboreira morre. E Deus manda um sol forte sobre ele. E aí as coisas mudam. E ele sente a destruição da vida dele. Ele chega a pedir a morte. Aí Deus fala com ele: tu acha que 120.000 pessoas, que eu vou destruir 120.000? Agora vai pelas ruas e tu vai ver que o povo se arrependeu. O povo marcou um jejum. O povo está orando, o povo está pedindo perdão. O povo está se arrependendo. E vocês acham que eu vou destruir esse povo que agora está arrependido? E Deus trata com Jonas, mostrando para ele que aquelas pessoas tinham valor para Deus. Veja bem, a tormenta do apóstolo Paulo, ele foi levado contra a sua vontade. Simplesmente outras pessoas o levaram. A tormenta de Cristo era casual, era uma coisa que podia acontecer. Mas a tormenta que veio sobre a vida de Jonas
era uma colheita. Ele tinha semeado vento. E quem semeia vento, colhe tormenta. Quem não cuida da saúde com cigarro, com bebida, com drogas, logo vai vir cirrose, vai vir problema de pulmão, vai vir tuberculose, vai vir câncer, vai vir doença sobre as pessoas. Isso é tormenta semeada. Veja bem, quem não administra bem o seu dinheiro, começa a ficar devendo, as dívidas vai lhe provocar tormenta. Você vai ter que vender o carrinho, você vai ter que vender a casa, você vai ter que vender as coisas que tem, por não saber administrar. Isso é tormenta semeada. Começa a semear vento e você vai colher tormenta. Escutou? Pensa um pouco nisso. O que você está semeando? A Bíblia diz em Gálatas 6:8 que devemos semear o bem, porque ao seu tempo vamos colher. Não se canse de fazer o bem, disse o apóstolo Paulo. Semeando o bem, nós vamos colher o bem. Se você semear o amor, semear a paz. Agora, se você começa a semear ódio, vingança, desejo de destruir outras pessoas, este vai ser um vento que vai arrasar a tua vida. Eu quero orar por ti. Quero orar pela tua vida. Quero pedir que a bênção e a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Fecha os teus olhos aí no teu lar e vamos orar. Coloca a tua mão sobre a tua doença, sobre a tua enfermidade. Nesses dias tenho pedido muito a misericórdia de Deus, para que Deus comece a curar aquelas pessoas que creem, aquelas pessoas que acreditam. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê, Deus vai te tirar do meio dessa tormenta. Se você crê, Deus vai curar esta enfermidade. Se você crê, portas de emprego vão se abrir. Esses problemas na tua família vão ser solucionados. A paz vai voltar à tua casa. Oramos. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos e amigos que estão lá nos seus lares. Tu sabes, Senhor, as tormentas que eles estão passando. Senhor, tira eles, assim como o apóstolo Paulo foi livre daquela grande tormenta. Cristo livrou os apóstolos. Até Jonas, que tinha semeado a sua tormenta, ele foi salvo. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Traz para eles graça, luz, bondade e misericórdia. Ajuda eles a superar todas essas coisas. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção agora e sempre. Amém. O Senhor abençoe vocês. Deus abençoe vocês nesse fim de semana. Deus vos ajude. Deus vos dê vitória e graça. Muito obrigado pela sua atenção. Será até o próximo sábado que estaremos convosco. E qualquer coisa você pode telefonar aqui para a minha casa. Telefone 3347 6526. O Senhor te abençoe e te guarde.